Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu consegui financiar minha casa aos 20 anos e meu namorado aos 28 anos. E como a gente acabou voltando para morar aqui na casa da minha mãe. Em 2020, quando eu ainda tinha 20 anos, no início do ano, a gente decidiu que iríamos morar juntos. No início, a gente só queria alugar uma casa pra morar, ter um local pra morar junto, porque a gente já não estava mais se sentindo confortável na casa da minha mãe, porque a gente brigava muito. A gente ficava pensando como a gente vai morar de aluguel, ganhando só um salário cada um, e aí já vai acabar nunca tendo a nossa própria casa. Não sei como, não lembro se foi um amigo dele que falou que tinha conseguido financiar uma casa em um bairro aqui que lança casa direto. Decidiu ir lá verificar, né, como é que funcionava a questão pra gente conseguir financiar. E tinha assim como a gente conseguir financiar uma casa, a gente ficou muito feliz na época. Beleza. Quando já estávamos arrumando tudo para financiar a casa, a gente descobriu que a casa ia ficar só no nome dele. E a gente queria que a casa ficasse no nome de nós dois. Então, eu não me lembro muito bem na época como a gente conseguiu, mas eu sei que a gente foi no cartório, a gente registrou que a gente morava juntos em uma união estável desde 2016, que foi a época que nós começamos a namorar. E aí a gente conseguiu colocar a casa no nome de nós dois e finalmente conseguimos financiar a nossa casa. Na época, a casa ficou com uma entrada de R$7 mil, 7 mil alguma coisinha, e a gente tinha uma Bros. Ele vendeu essa Bros e aí ele pegou o dinheiro dessa Bros e deu na casa, na entrada da casa. E aí o restante a gente parcelou em 35 anos. Nada mais, nada menos do que 35 anos. A casa ficou no valor de 106 mil, como ela é financiada pelo banco, ela vai ficar no valor de 180 mil. Quando foi em agosto, a gente recebeu a casa. A gente foi lá, a gente foi muito lindo, foi emocionante. A gente recebeu nossa casa, assim, ter a certeza que nós estávamos tendo a nossa casa. Para quem estava querendo morar de aluguel, e de repente você já ter sua casa, nossa, é um motivo de muita alegria mesmo. Eu e minha namorada decidimos que não iríamos mais morar juntos, mas sim casar. E nós estávamos com isso, que nós iríamos casar. E iríamos juntar dinheiro em poucos meses, no caso de agosto, até o outro ano, para poder casar. E aí, beleza. Começamos a dizer que ia juntar, mas aí tivemos a ideia de comprar um fogão na nossa casa, que foi o nosso primeiro móvel da nossa casa, foi um fogão. Compramos o fogão, só que aí veio a ideia de nós comprar uma geladeira. Fomos lá numa loja onde ele tinha crédito, que era um valor de 5 mil que ele tinha de crédito. Compramos a geladeira num valor de 3 mil e ainda tínhamos 2 mil livres. Beleza. Disso eu falei, por que eu não abro uma conta também? Abri uma conta em outra loja e nessa loja eu comprei o meu guarda-roupa, o nosso guarda-roupa no caso, e também compramos a mesa. Aí nós ficamos, mas aonde nós vamos dormir, meu Deus do céu? Então, assim, nada mais do que abrimos crédito em outra loja. Ele já estava metendo a conta em tudo que é canto. Porque eu não faria isso hoje em dia, mas nós fizemos na época. E aí nós fomos lá, compramos a cama. A cama, acho que foi a parcela que nós menos pagamos foi ela. Foi, eu acho, umas 6 vezes. O resto era 14 vezes, 15 vezes. Só pra vocês terem a noção. Faltava o quê? O armário. Aí a gente estava atrás de um armário pequeno, baratinho, só que decide colocar de vasilha mesmo. Até que numa loja a gente encontrou o armário de R$1.200 que colocava na parede. Ele era 4 peças. E nós não estávamos nem acreditando que aquele armário estava no valor de 1.200, já que em todo lugar que nós tínhamos ido, o lugar mais barato que nós tínhamos encontrado estava no valor de 2 mil e alguma coisa. Então a gente tem encontrado de 1.200, era coisa de Deus mesmo. Compramos, parcelado, no cartão do meu marido, que ainda tinha um limite, e foi esse o limite do nosso último móvel, que foi o armário. Beleza, nisso já ficamos com o que nós vamos casar. Se nós já tínhamos gastado, estourado tudo, e aí nós fomos somar o que nós estávamos devendo. Nós estávamos devendo muito livre. Não tínhamos condição de pagar no íamos ter que esperar pelo menos uns 2 anos pagando conta para poder ficar livre e assim casar. Então, quando foi de repente, em dezembro, acho que
dia 31, uns 2 dias acho que antes de finalizar o ano, do nada, a gente deu a louca em nós. Então, decidimos que iríamos morar juntos no dia 1º de janeiro de 2021. Simplesmente chegamos, nossos pais falando, nós estamos indo morar juntos. Simples assim. E os nossos pais não impediram. O meu pai, mas a minha mãe já era divorciada, então eu falei isso pra minha mãe, já que morava com minha mãe ainda na época. E ele falou para a mãe dele. A mãe dele não gostou da ideia, porém a mãe do meu marido não gostou nada da ideia de nós morarmos juntos, já que ela queria que nós se casássemos, tipo, porque quando nós dois se conhecemos, nós dois éramos muito envolvidos na igreja e acabamos nos afastando totalmente da igreja. Então, os nossos pais queriam isso, né? Principalmente a mãe dele, que era da igreja ainda. A minha mãe não ficou nem tanto assim. Ela permitia de boa a gente morar junto. Então, no dia 1 de janeiro, nós decidimos que iríamos morar junto. E quando foi no dia 1 de janeiro, tipo, passamos o ano, no dia 1 de janeiro, já estávamos indo morar na casa. Tipo isso, né? Já tínhamos limpado a casa, né? Já. A casa já estava limpa. Então, vamos morar junto. Dia 1, levamos só algumas roupas, uma bolsa, que era passar uns primeiros meses, depois nós iríamos buscando de pouquinho as roupas. Então, a gente conseguiu, estávamos morando junto, na nossa casinha. Tava tudo ok na nossa casa, mesmo com muitas dívidas, mesmo com muita conta, a gente praticamente estava só vivendo para pagar a conta. Então a gente já estávamos achando uns 2 meses na nossa casa, quando choveu muito um dia e o muro dessa casa caiu. A nossa casa ela era financiada, atingiu muitas outras casas, essa queda. E aí a empresa pediu para nós sair da casa, porque era uma área de risco, e deu outro local para a gente morar. E a gente foi morar nessa casa. No início foi muito ruim morar nessa nova casa, tudo novo, já estávamos acostumados com a nossa antiga casa, parece que nada estava no lugar, e até que com 1 mês a gente já estava amando morar nessa casa, e estávamos ficando muito mais endividados. Nós praticamente já não tínhamos mais nem como fazer compra direito, já estávamos virando um bolo de neve, cada vez se endividando mais, nem dinheiro nem sequer para comprar um remédio. Meu marido teve a brilhante ideia de fazer um empréstimo. Sim, gente, nós já estávamos devendo 180 mil reais da casa, nós já estávamos devendo os móveis e meu marido resolveu fazer um empréstimo no valor de 8 mil reais para pagar os móveis. Vocês acreditam nisso? Mas ele fez. Eu não gostei na época, eu fiquei muita raiva porque, assim, nós já estávamos sobrevivendo, mesmo com tanta luta, a gente estava sobrevivendo, a gente ia terminar de pagar o empréstimo as contas naquele mesmo ano. Então, pra mim, não tinha pra que fazer empréstimo para pagar conta, dava de nós sobreviver mais um pouco até o final do ano. Mas ele fez. Então, ele fez esse empréstimo, pagamos os móveis. E aí por um tempo foi tudo legal, né? Tudo tava ok, tínhamos pagado os móveis. Aí recebemos a notícia que iríamos ter que voltar para nossa casa. Na época eu não estava trabalhando, eu estava já desempregada. Quando fomos morar juntos eu estava trabalhando. E quando a gente recebeu a notícia que iríamos voltar para nossa casa, eu estava desempregada, para lascar tudo. E aí, como iríamos voltar pra lá, sendo que eu estava no meu último ano da minha faculdade, eu tinha que pagar um TCC, alguém. E aí, como eu não tinha condições para pagar ninguém, eu tive que fazer o meu TCC. Eu não fazia a menor ideia de como fazer um TCC na vida. E eu e a minha colega decidimos que iríamos conseguir sim fazer. E sim, gente, conseguimos, tiramos 10, recebi a notícia que eu iria fazer o estágio. Então, era uma coisa puxando a outra, então a gente começou a pensar, como nós vamos voltar para nossa casa? Como vamos fazer para voltar para lá, sendo que a gente não tem condições no momento de voltar? E aí, eu no telefone, eu tava desabafando, mãe, eu vou ter que voltar pra minha casa, nós vamos ter que pagar 500 e pouco de aluguel. Se eu voltar pra minha casa, eu não vou poder fazer meu TCC. E eu não vou poder fazer meu estágio agora. E aí eu vou ficar pra trás, não vou me formar agora, vou ter que esperar uma nova turma pra me formar. Aí a mãe falou assim, minha filha, não bate cabeça com isso. Vem pra casa. A minha mãe nessa época, ela não estava morando aqui porque ela está em outra cidade. E aí ela falou assim, vai lá pra casa, fica com teu irmão mora sozinho lá. E aí eu falei com meu marido pra ver o que ele gostava, se ele gostava da ideia. Eu imaginei que ele não iria querer, porque meu marido ele não gosta assim, de morar com ninguém. Mas devido ao que nós estávamos passando na época, ele falou, então vamos morar na casa da tua mãe. No caso é a sogra dele. E foi assim que nós viemos morar aqui.
A nossa casa a gente acabou financiando, ou financiando não, alugando na verdade, a gente alugou a nossa casa para uma família muito legal, eles estão morando lá nessa casa. E a gente tem sim plano de voltar para nossa casa. Por enquanto a gente não tem condição de voltar ainda, porque a gente tem muita conta. Eu ainda não consegui concluir meu estágio. Acabar que eu passei por tudo isso, eu terminei o ano inteiro e não fiz o estágio, porque a escola simplesmente falou que não tinha condições de fazer o estágio naquele período. Então eu passei o ano inteiro passando por todo esse sufoco por causa do estágio que eu imaginei que temos que fazer. E eu não queria arrumar um estágio para poder, não queria arrumar um emprego para poder, depois de 2 meses, sair, por causa que eu ia ter que estagiar e sujar meu nome. Então eu não queria isso. Então eu acabei tendo que fazer meu TCC porque não tinha condições de pagar alguém. Então meu valor estava muito caro. Não é que estava caro, é que eu não tinha condições no momento. E aí a gente veio morar aqui, a gente já está um bom meses aqui na casa da minha mãe, só mora meu irmão aqui. A gente ficou na segunda casa, sem ser a nossa casa mesmo, a casa que eles deram pra nós. A gente passou 1 ano morando nela. E durante 1 ano a gente não pagou parcela nenhuma da nossa casa, porque nós pagávamos um valor de quase R$600. E esse valor, quem tava pagando era a empresa lá das casas lá. Porque, tipo assim, foi um constrangimento, foi algo que poderia ter colocado nossa vida em risco. Então, eles estavam pagando esse valor enquanto nós estávamos na outra casa. Porque não era porque a gente queria estar nessa casa. É como se fosse meio que culpa da empresa por ter tido esse desastre lá, do muro ter caído, essas coisas assim, entendeu? Então, meio que foi culpa deles. E aí, por isso, eles estavam pagando a casa durante 1 ano. E aí, tava mais folgado para nós, porque R$600 já era nossas contas que nós fazíamos no mês. Então, por isso que a gente tava com medo de ir para nossa casa, porque nós iríamos ter que tirar esse valor que nós fazíamos das compras para poder pagar a casa. Nós iríamos voltar a pagar a casa. Então, nós já iríamos ter que ter as dívidas de energia, de internet, de gás, da casa, entendeu? Fora o empréstimo que nós pagávamos, a minha faculdade também, que eu tava pagando, né? O último ano a gente acaba gastando muito com a faculdade, então eu ia ter que, se eu voltasse a trabalhar, eu também ia ter que pagar a pessoa que ia fazer meu TCC, porque eu não iria ter tempo para fazer meu TCC, então eu ia ter que pagar alguém para fazer o meu TCC. Então, olha o tanto de conta para 2 pessoas que ganham um salário, é muita conta, né? E graças a Deus, né, eu acredito que se a gente volta para nossa casa, eu vou começar a trabalhar, mas tudo que a gente passa na nossa vida tem um aprendizado, significa de alguma coisa, a gente vai levar. De alguma forma, tudo que a gente passa, a gente vai levar pra vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso de decidir morar assim, na loucura, igual a gente fez. Não, a gente pensaria, sentaria, a gente vai passar mais 1 ano namorando, tudo bem, vamos passar mais 1 ano namorando, vamos se equilibrar melhor, pra depois sim a gente casar, porque gente, quando vocês estão morando na casa do pai de vocês, vocês podem até ajudar eles financeiramente em alguma coisa. Mas nunca será igual vocês estão morando junto com o parceiro de vocês. Porque quando vocês estão morando com o parceiro de vocês, não tem pai nem mãe pra ajudar. Eles vão ajudar sim. O pai de vocês e a mãe de vocês sempre vão ajudar vocês. Mas a conta é de vocês, a energia de vocês, a internet de vocês, o sacrifício é de vocês. Então, os seus pais, eles podem sim ajudar, estão precisando de um remédio, eles vão ajudar. O pai de vocês sempre vão estar por perto, mas eles não vão estar lá 24 horas. Quem vai estar é vocês, seu marido. Eu não me arrependo de ter financiado a casa. Eu acredito que foi uma das melhores decisões de nós dois, foi ter financiado essa casa. Pessoas que querem casar, eu sempre falo, financia uma casa. Em vez de vocês comprar um terreno, construir, financia a casa. É muito bom. Vocês entram pra uma casa que já está construída, só no jeitinho de vocês ir morar lá dentro. É muito bom. E eu quero sim voltar pra minha casa quando as coisas melhorar. É uma das primeiras coisas que eu vou fazer é voltar pra nossa casa. E gente, o vídeo ficou longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se muitas pessoas vão ver esse vídeo, mas eu espero que no futuro as pessoas vinham que ver esse vídeo meu e ver tudo que eu passei. Vocês vão ver a situação da minha casa, que é a casa da minha mãe, os móveis acolá, jogado pra jogar. Eu perdi muitos imóveis nessas mudanças. Vocês vão ver que nada nessa vida é sorte, é sacrifício. A vida do vizinho não é mais fácil do que a sua. Por isso, gente, não desista do sonho de vocês. Corra atrás, lute muito. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que também tenham gostado da minha maquiagem.
porque eu amei. Então é isso, gente. Beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aí se você gostou. É isso, gente. Tchau.